questão 7 pede que você preencha esse recipiente aqui. Isso aqui é o quê? É um baú? É o baú de um caminhão, tá? E ele deu aqui as medidas, ó, 9 metros, 270 centímetros, 2,5 metros. E olha a pergunta que ele faz. O número mínimo de caixas, ó, número mínimo de caixas, quer dizer que eu tenho que colocar caixas grandes dentro do possível. O maior tamanho de caixa possível. E essas caixas são cúbicas. O que quer dizer isso? Que elas têm as mesmas dimensões, né? A largura, o comprimento e a altura. Agora ele quer isso aqui também que você tem que prestar atenção. Cujas dimensões são números naturais. Quer dizer, você tem que ter dimensões aqui inteiras. Por exemplo, aqui, essa dimensão 2,5 metros, não dá para você formar aqui um número inteiro de metros. Porque é 2,5. De qualquer maneira que você dividir isso aqui, você vai ter um quebradinho. Você vai ter uma vírgula e casas decimais. Então, as dimensões que você tem que usar aqui não podem ser em metros. Para você conseguir dimensões com números naturais, você tem que trabalhar com outras dimensões. Quais são as dimensões abaixo do metro? Depois do metro, o metro não vai servir, a gente tem o decímetro e a gente tem o centímetro e depois o milímetro. Então, olha só, um metro não dá por causa disso aqui que você tem esse quebradinho, tá? E, aliás, aqui também, né, 270 centímetros, isso aqui é 2,7 metros. Você vai ter vírgula aqui. Não dá para você formar aqui um número inteiro de metros. E você tem que preencher totalmente o baú, né? Olha o que ele falou. Preenchem completamente o baú do caminhão. Então, não pode ter sobra, não pode ter nada sobrando e nem faltando aí. Então, nós não podemos trabalhar com a medida em metros. Vamos trabalhar com medidas em decímetros. Olha só, se for em decímetros, nós vamos ter essa dimensão aqui. 270 centímetros é a mesma coisa que 27 decímetros. Aqui, 9 metros é a mesma coisa que 90 decímetros. E aqui, 2,5 metros é a mesma coisa que 25 decímetros. Então, nós conseguimos formar medidas com números inteiros se a gente trabalhar com decímetro. 90 decímetros por 25 decímetros por 27 decímetros. Qual vai ser a medida de cada cubinho desse, de cada recipiente cúbico que eu vou colocar aqui? Olha, já que você tem um número mínimo de caixas, essas caixas têm que ter o tamanho máximo possível. Máximo. E esse tamanho máximo tem que ser um divisor de 27, de 90 e 25. Então, tem que ser um divisor desses números. Ou seja, um divisor comum aos três números. Então, a medida de cada caixa, ela é o máximo divisor comum entre 25, 27 e 90. É o MDC entre esses números. E como é que a gente acha o MDC? Eu coloco os três números aqui, 25, 27 e 90. E vou encontrando fatores comuns. Olha aqui, 2 é fator comum? Não, porque isso aqui é ímpar e aqui é ímpar. Só o 90 que dá por 2. Então, por 2 não vai dar. 3 é um fator comum? Olha, aqui dá por 3 e aqui dá por 3, mas o 25 não dá por 3. Então, a gente não pode dividir por 3. O 5 é fator comum? Ó, 25 dá por 5. 90 também dá por 5, mas 27 não dá por 5. Então, eu não posso encontrar um fator comum aqui. Nem 2, nem 3, nem 5. O que a gente faz agora que a gente não conseguiu dividir nem por 2, nem por 3, nem por 5? Veja bem que é o MDC que a gente está calculando. Se fosse o MMC, bastaria que um deles pudesse ser dividido. Mas quando é o MDC, os três têm que ser. Quer dizer, todos eles têm que ser divisíveis pelo MDC. Então, 2 não dá, 3 não dá, 5 não dá. Eu vou agora testar por quanto? Eu vou testando pelos próximos números primos, que são 7, 11, 13. Olha aqui, dá por 7? Não, ninguém dá por 7 aqui.
Por 11 também não. Por 13 também não. E não dá pelos outros números primos. Olha só, 25 só dá para você dividir por 5, não tem outro. 27 só dá para dividir por 3 e pelas potências de 3. 90 vai ter uma mistura aqui de 2, 3 e 5. É o único que tem. Mas esses aqui não dão. Esse aqui não dá por 5 e esse aqui não dá por 3. Então, você não vai ter ninguém aqui. Então, quem é o teu MDC? O teu MDC é 1. O MDC é igual a 1. Ou seja, a única maneira de você preencher isso aqui com caixas cujas medidas sejam um número natural é você colocar caixas de medida 1. Essas caixas são assim, ó. 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. 1 por 1 por 1. Tá, então para saber o número de caixas que você vai preencher, você tem aqui 27 caixas, aqui você tem 25 caixas e aqui você tem 90 caixas. O número total de caixas é 27 vezes 90 vezes 25, porque isso aqui está em decímetros, né? São 27 caixas dessas aqui nesse sentido, 90 caixas dessas nesse sentido e 25 caixas dessas nesse sentido. Então, o número de caixas total vai ser 27 vezes 25 vezes 90. É só fazer essa continha aí. Ó, eu vou multiplicar primeiro esses dois aqui. 27 vezes 25. Isso aqui vai dar 675 vezes 90. E agora coloca mais um zero. É isso aqui. 60.750. 60.750 caixas. Então, 60.750, olha aqui, ó. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.